Boa noite a todos, vamos para mais uma oração da noite. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está em Eclesiastes, no capítulo 12 e versículo 13, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos. O que isso quer nos dizer? Esse versículo nos deixa claro para que a gente venha ser temente ao Senhor, para que a gente venha guardar os mandamentos que está escrito na palavra do Senhor. Isso é uma ordem que o Senhor nos manda fazer? Não. Isso é para quem quer viver com Jesus, para quem quer ter uma vida de comunhão com o Senhor, para aqueles que querem renunciar primeiramente o seu eu, a sua carne, o seu desejo carnal, para seguir Jesus. Nós precisamos ser temente ao Senhor, respeitar quando Deus ele manda a gente fazer algo e a gente fazer, porque Ele é maior que todos. Ele é o nosso Criador. E para a gente se tornar filho de Deus, nós precisamos reconhecer que a gente precisa ser temente a Deus. Nós precisamos ser fiel ao Senhor. Nós devemos respeitar a Deus. E aqui deixa claro para a gente guardar os mandamentos. Então, se você hoje está na caminhada cristã, hoje está afastado do caminho do Senhor, e você não está sendo temente ao Senhor, e também não está guardando os mandamentos do Senhor, infelizmente não tem como você ser chamado de cristão, somente de criatura. Entendeu? Porque a gente precisa temer ao Senhor. Temer não é ter medo de Deus, é entender que Deus é o poderoso. Entender que é Ele que vai nos tirar das horas difíceis, dos momentos difíceis. E quando Ele dá uma ordem para a gente fazer, nós devemos cumprir, nós devemos obedecer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é o nosso Criador. E para Ele ser o nosso Pai, nós devemos buscar obedecer o que Ele manda dizer na tua palavra, tá? E se nós hoje não estamos vendo aquilo que Deus nos manda fazer, nós estamos fazendo a vontade de quem, gente? Estamos fazendo a vontade do inimigo, do nosso pior inimigo, que não quer que a gente não quer que a gente tenha uma vida eterna. Em si, que a gente venha ser destruído com ele, que a gente venha ser prejudicado pelo nosso pecado. Então devemos entender uma coisa: se Deus ele fala a gente ser temente a Ele, é porque nós precisamos ser tementes, porque a gente precisa, todo momento nós precisamos de Deus, nós precisamos da nossa mente aberta para entender o que a Bíblia fala, para que a gente venha seguir os passos de Deus e não seguir os passos do inimigo, porque o inimigo ele trabalha 24 horas para nos afastar do caminho do Senhor. E a Bíblia deixa muito claro: se a gente não guarda o mandamento de Deus, se a gente não guarda a lei do Senhor em nossos corações, como a gente vai viver a vontade do Senhor? A lei de Deus, ela nos diz exatamente como que a gente deve viver nesse mundo, como a gente deve se comportar diante entre seres humanos que estão distantes de Deus, tá? E também como a gente deve colocar Deus como nosso Criador, como a nossa prioridade, entendeu? Então devemos aprender dia e noite. Para isso a gente deve estudar todos os dias a nossa palavra, né? E no comecinho fala aqui, no versículo 13, tá? De tudo que se tem ouvido, de tudo que você tem ouvido nesse mundo, ou até mesmo nas igrejas, ou até mesmo de pregadores, ou de pessoas que não são cristãs. A Bíblia fala, o fim é: teme ao Senhor. O fim, quando aconteceu o fim, nós devemos temer ao Senhor. Entender que é Deus que nos protege, é Deus que vai nos sustentar quando estiver perto do fim. E guarda os meus mandamentos. Por quê? Porque sabe que quando o anticristo vir, ele vai querer mudar tudo, até o que está escrito aqui na palavra. Entendeu? Ele vai fazer você que não tenha mais aquele temor por Deus, e sim ter temor por anticristo. Porque ele quer ser o Deus. O Deus que ele quer que todos os seres humanos adorem, seguem e obedecem. Por isso que no fim, muitos irão parar de temer o Senhor e muitos vão parar de guardar os mandamentos de Deus. Se hoje você não está guardando o mandamento de Deus, quem dirá quando Jesus voltar? Ou até mesmo quando o anticristo governar esse mundo? Você vai guardar, né? Se hoje você não está sendo perseguido, você hoje não está sendo julgado, você hoje não está sendo morto ou até mesmo caçado, igual outros países aí que muitos estão sendo mortos por causa da fé em Cristo Jesus. Comece a temer o nome do Senhor. Comece a guardar os mandamentos de Deus.
que aqui a Bíblia é clara e objetiva para a gente entender o que a gente deve fazer, principalmente quando chegar o fim dos tempos, tá? Agora vamos para mais uma oração da noite. Oremos. Querido Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pela proteção que o Senhor tem nos dado todos os dias. Perdoa o nosso pecado, nos ajuda, Senhor, a ser mais cristãos e menos eu. Que o Senhor cresça mais dentro de nós do que a nossa própria carne possa dominar o nosso desejo. E se que a gente venha aprender a dominar a nossa carne, para que ela não venha pecar contra ti, Senhor Jesus. Eu oro para essas pessoas que estão afastadas da tua presença, estão precisando do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão e principalmente de maturidade espiritual para entender o que está escrito nessa palavra, Senhor. Para que muitos venham ser salvos, não somente no dia do batismo, mas também no dia a dia, após dedicar a sua vida, a palavra, a tua presença, Senhor Jesus. Visita lá essas pessoas e traga a paz que excede todo entendimento a cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.